Então, vamos lá. Módulo 28, sufixos. Nós vamos ver através do vídeo do sistema objetivo esse módulo de hoje. Olá, alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Objetivo. Tudo bem com vocês? Professor Sidney para mais uma aula de inglês. Essa não será uma aula de texto, como é a maior parte das nossas aulas. É uma aula sobre vocabulário, tá? E uma aula sobre sufixos, ou seja, são aquelas sílabas que você adiciona ao fim das palavras e aí você consegue produzir uma modificação, né, dessas palavras. Normalmente, você consegue produzir uma modificação de classe de palavra. É um verbo, se torna um adjetivo, um substantivo e assim por diante. Então, são esses os sufixos. Vamos olhar alguns deles? Vem aqui comigo, ó. Olha aqui comigo o número 1, 2, 3. O sufixo full, ish e os. Então, she's a very successful woman. Então, successful, bem-sucedida. Depois, is such a childish man. Então, childish, infantil. E a última, this is a very mountainous area. Mountainous, montanhosa. Então, isso que eu falei aqui para vocês. Por exemplo, no primeiro aí que ele fala, no número 1, she is a very successful woman. Ali, ele vem success, que é sucesso, e successful, bem-sucedido. Então, esse sufixo full, ele já dá um sentido de cheio, de mais, de além. Então, successful, bem-sucedido. Então, ele já deu um sentido de mais, de além. Porém, olha o segundo, wish. He is such a childish man. Child, criança, com wish, childish, infantil. Viu que ele não deu um sentido nem de além, nem não mudou o sentido da frase, mas não nem diminuiu, nem aumentou. Ele simplesmente mudou de child, criança, para childish, infantil, de um substantivo para um adjetivo, tá? Então, nem sempre ele vai mudar para o sentido de aumentar ou para diminuir alguma coisa. Como, por exemplo, tem happy, que é feliz. Unhappy, infeliz. Esse prefixo un, ele deu um sentido de negação. Então, isso que eu estou dizendo, nem sempre o prefixo ou sufixo serve para dar sentido de negação, ou de aumento, ou diminuição, tá? Às vezes, ele simplesmente muda para substantivo, para adjetivo, verbo para adjetivo. Foi o que está falando aqui nessa primeira parte. O successful, bem-sucedido, ish, childish, para infantil, os, mountainous, montanhoso, ok? Então, nós vamos ver nessa primeira parte que ele está tratando muito mais de vocabulário. Então, você viu que success, junto com full, vira successful, sucesso bem-sucedido. Você viu que ish, junto com child, fica infantil. Child, childish, criança infantil. E você viu que o OS, né, junto com mountain, né, se torna montanhoso. Então, mountain, mountainous, montanha, montanhoso. Então, são os sufixos que causam essa modificação, tá ok? Vamos agora ver o número 4, 5, 6. Olha lá. Temos o less, né, the chances were endless, as chances são intermináveis. Temos o able, are you sure you have bought a reliable car, um carro confiável. E a última, the weather is getting very cloudy, né, o tempo está ficando nublado. Então você viu também, foi a junção de palavras com sufixos, né, and endless, né, então fim e interminável. Rely, reliable, confiar e confiável. Cloud, cloudy, nuvem e nublado. Então é assim, hora você junta os sufixos com verbos, outra hora você junta eles com substantivo, até mesmo com adjetivo, tá valendo. Então vamos ver aqui mais alguns sufixos e mais algumas mudanças produzidas nas palavras. Vamos lá? Olha, esse primeiro conjunto de sufixos, ele produz mudanças de verbos para substantivos. Spell,
spelling, né? Então, spell é soletrar, spelling é a ortografia. Elect, election, eleger, eleição. Improve, improvement, melhorar, melhoria. Inform, information, né? Informar e informação. Perfeito? Agora, você coloca os sufixos nas palavras dependendo da origem delas, né? Dependendo da grafia também. Vamos ver aí algumas adaptações de alguns sufixos a mais algumas palavras? Vamos lá. Por exemplo, no exercício seguinte você vê arrange, e aí eu tenho arrangement. Arranjar e arranjo, ou arranjar e providência, providenciar e providência, né? Educate, education. Admire, admiration. Discuss, discussion. Govern, government. Algumas. Bom, então aí você viu que ele transformou aí com o sufixo, né? Arrange, que é um arranjo, né? O arranjar. Arrangement, que é o arranjo. Educate, educar. Education. Admire, admirar. Admiration, admiração. Discuss, o discutir, o discussion. Uma discussão no sentido, não é discussão de briga, tá? É discussão no sentido de um debate. O govern, que é o governo, government, tá? Delas são tão fáceis, né, que nem vale a pena a gente ficar discutindo demais. Depois nós temos mais alguns aqui, né, mais alguns, agora utilizando o adjetivo e o sufixo para transformar as palavras em substantivos. Olha lá. Weak é o adjetivo fraco, aí você transforma em weakness, fraqueza. Similar é o adjetivo similar e você tem similarity, que é semelhança, né? Então, vamos ver alguns desses sufixos aqui, o NES e o EITI, sendo usado em mais palavras. Vamos lá? No seguinte exercício, olha só. There was a lot of activity outside his door. Então, active activity. Houve muita atividade. After some time, she recovered consciousness. Então, olha só, consciousness. Depois de um tempo, ela recuperou a consciência. There is a possibility that he'll come tomorrow. Então, possibility. Há uma possibilidade que ele venha amanhã. They were shocked by his lack of sensitivity. Eles ficaram chocados com a falta de sensibilidade. Sensitivity. Depois, is there any necessity to treat her so badly? Então, há alguma necessidade de tratá-la tão mal? Necessidade, necessário. Necessary, necessity. Depois, there was a look of sadness on her face. Havia um olhar de tristeza no seu rosto. Sadness, triste, tristeza. His curiosity will lead to misfortune one day. Então, a sua curiosidade vai levá-lo a uma desgraça um dia desses, né? Olha só, curiosity, curioso, curiosidade. He was impressed by the smoothness of her skin. Ele ficou impressionado com a maciez de sua pele. Então, smooth e smoothness. Tá vendo só? Você aí colocando alguns sufixos em adjetivos transformou-os em substantivos. Agora, também você pode pegar um verbo ou um substantivo mesmo e transformar no outro substantivo. Olha só, o próximo conjunto é esse, ó. Employ, que é empregar, employer é o empregador. Direct, que é dirigir, director, que é o diretor. Economy, que é economia, é um substantivo, e economist, que é o economista. Então aí, nesse último, nós transformamos substantivos em substantivos, não um substantivo diferente, só isso. Vamos utilizar um pouco agora desses sufixos OR, ER e IST, nas palavras seguintes, olha lá. Fazenda e fazendeiro, farm, farmer. Dirigir e motorista, drive, driver. Traduzir e tradutor, translate, translator. Psicologia, psicólogo, psychology, psychologist. Arte, artista, né? Então, art, artist. Atuar e ator, act, actor. Viu só?
um grupo aí de sufixos que transformam verbos ou substantivos em substantivos. OR, IR e IST. Aquele. Viu? Aqui ele está falando das profissões, né? Relacionadas às profissões. Por exemplo, o verbo teach, que é o verbo ensinar, a profissão, você acrescentou o ER, teacher, né? O verbo drive, que é o verbo dirigir, driver. Então, viu, para as profissões, você tanto vai usar os sufixos ER, IST, né? Então, aqui ele está falando sobre o substantivo, o verbo, tanto os verbos das ações, quanto o substantivo, fazenda, né? Ele que faz, né? Vamos em frente, ó. Temos mais alguns aqui para a gente aprender. Temos agora alguns sufixos que você vai usar junto de substantivos e verbos. Esse sufixo vai transformar todos esses em adjetivos. Olha lá. Perigo, perigoso. Danger, dangerous. Músico, ou melhor, música, musical. Music, musical. Attract, attractive. Atrair, atraente. Rely, reliable. Confiar, confiável. Cloud, cloudy, nuvem, nublado. Home, homeless, casa e desabrigado. Care, careful, cuidado e cuidadoso, né? Você viu aí transformando então alguns verbos e substantivos em outros substantivos. E tem finalmente aqui também aqueles sufixos que transformam uma palavra no oposto da outra. Quando nós estamos falando de adjetivos, é o sufixo full e o sufixo less. Olha só, acompanha aqui comigo. Useful, né, que é útil, e useless, inútil. Helpful, prestativo, e helpless, bom, aí depende, né, pode ser incapaz de ajudar ou até mesmo alguém que é dependente, né, desolado, abandonado, helpless, alguém que está sem ajuda. Careful é cuidadoso e careless, descuidado. Thoughtful, né, uma pessoa que pensa nos outros, que tem consideração pelos outros, e thoughtless, alguém que não tem consideração com os outros, né, que é indiferente. Hopeful é alguém que é cheio de esperança, é esperançoso, e hopeless é alguém que não tem esperança nenhuma. Bom, aí você tem todos esses sufixos aí funcionando um contrário do outro, todas essas palavras, né, utilizando full e less. Vamos praticar um pouquinho, porque os sentidos ficam mais fáceis também da gente entender quando as palavras estão dentro das frases. Então, aí fica mais fácil. Olha, por exemplo, aqui a primeira, ó. What a nice present! That was very thought of you, né? Então, olha só, que presente legal, né? Foi muita consideração da sua parte, né? Você pensou muito em mim, foi muita consideração de sua parte. Uma pessoa que tem consideração, é thoughtful. Na 2, Dr. Edwards is very optimistic. For him, there is never a helpless case. Então, Dr. Edwards é muito... Só um minutinho, vou interromper aqui um minutinho. Ana Beatriz, você não está conseguindo acompanhar? Eu vou colocar o link do vídeo lá na plataforma depois, tá? Se depois se perder alguma parte, alguma coisa, o link do vídeo vai estar lá na plataforma. Tudo bem? E alguma dúvida, eu também estou aqui para esclarecer. Se quiser que volte alguma coisa, se explique novamente alguma coisa, tudo bem? Otimista. Para ele não existe nenhum caso que seja perdido, né? Nenhum helpless case, um caso perdido, um caso que não tenha mais como ajudar. Na número 3, careless drivers should leave their cars at home. Então, motoristas descuidados precisam deixar o carro em casa. Número 4, it's useless knowing the news if you don't analyze it quickly. Então, é inútil saber o que está sendo veiculado nas notícias, no noticiário, se você não souber analisar criticamente.
Na 5, I had to reorganize my books. I'm glad Daniel was so helpful and did some of the work for me. Tive que reorganizar os livros e agradeço porque o Daniel foi muito prestativo e fez parte do trabalho para mim. Número 6, a cell phone was very useful. A cell phone can be very useful if you have an unexpected problem on the road. Então, um telefone celular pode ser útil se você tem um problema inesperado na estrada, na rua. Depois, be careful when you open this book. It's very old and it could fall apart. Tome cuidado quando abrir esse livro, ele é velho e ele pode ficar em pedaços, ele pode desmontar-se, né? My girlfriend's furious because of something thoughtless I said to her. Então, a minha namorada ficou brava por causa de algo impensado que eu disse a ela, né? Thoughtless, algo impensado, que eu não pensei direito. The soccer team has lost some games, but they're still hopeful. They think they can win the championship. O time de futebol perdeu alguns jogos, mas eles ainda estão esperançosos. Acham que podem vencer o campeonato. E aqui, depois nós temos If you sometimes feel lonely and hopeless, a good friend will make a big difference. Se você às vezes se sente solitário e sem esperança, né? Hopeless, sem esperança, um bom amigo fará uma grande diferença. É isso, pessoal. Os sufixos, eles costumam, então, mudar a classe das palavras. Você tem um verbo, transforma em adjetivo, você tem um adjetivo, transforma em verbo, então, ou melhor, você tem um adjetivo, transforma em substantivo, e assim por diante. São eles, essas sílabas finais que você adiciona na palavra. Os sufixos são bastante úteis e eles podem ajudar você a expandir o seu vocabulário. Você já sabe um verbo e você transforma aquele verbo numa outra categoria. Com isso, sabendo a mesma palavra, você expande o seu vocabulário. É isso, pessoal. Essa parte de sufixos é bastante importante. Estude e se dedique. Mas ela não é difícil. É só uma questão de você memorizar algumas sílabas, ok? O professor Sidney se despede de vocês. Bye, bye. Olá. Quando o substantivo termina numa consoante, vogal, consoante, você repete a última consoante para então você acrescentar o Y. Então, he looked very funny in that hat. Ele parece muito engraçado com aquele chapéu. Então, consoante, vogal, consoante, repete a última consoante para então acrescentar o Y. It was to see him again. Foi wonder, quer dizer maravilhas. Então, foi maravilhoso. Você vai acrescentar o sufixo full. It was wonderful to see him again. Foi maravilhoso ver ele novamente. Number 4. Seeing all that food made me very hunger, quer dizer fome. Para formar o faminto, hungry. Você tirou o ER e acrescentou o RY. Hungry. Seeing all that food made me hungry. Ver toda aquela comida me deixou faminto. She was when I told her my plan. Doubt quer dizer dúvida. Então, ela estava, para você mudar o substantivo dúvida para duvidando, o adjetivo com dúvidas, em dúvidas, quando eu disse a ela o meu plano. Doubtful. Doubtful. Então, você acrescentou o sufixo full. Number 6. Working on the car made her hands grease. Quer dizer uma gordura, uma graxa, né? Então, trabalhar no carro fez as mãos dela, deixou as mãos dela greasy. Você tira o E e acrescenta o Y. Então, trabalhar com o carro deixou as mãos dela cheias de graxa, né? Sujas de graxa. They saw, ghost é o substantivo fantasma. They saw a
Ghostly, acrescentou LY, né? O sufixo LY. They saw a ghostly figure at the castle. Eles viram uma figura fantasmagórica, né? O adjetivo fantasmagórico, no castelo. Então, acrescentou LY. Ghostly. Success é o substantivo sucesso. Então, she married a successful, acrescentou o sufixo full. She married a successful businessman. Ela se casou com um homem de negócios de sucesso. You can trust her. She's a very... Truth é verdade. Então, né, truth é verdade. Você pode confiar nela. Ela é uma garota de confiança, que você pode confiar. It was very... Fog quer dizer nevoeiro. Então, it was very foggy. Não é uma consoante, vogal consoante? Então, você repete a última consoante antes de acrescentar o Y. It was very foggy, so I drove slowly. Estava muito... É aquele neblina, né? Estava com muita neblina, então eu dirigi vagarosamente. Agora passe essas frases para o inglês. Precisamos de novas informações. Você poderia me ajudar? Então vamos lá. Como ficaria? Vamos fazendo por partes. Precisamos de novas informações. Então precisamos. We need. Do que nós precisamos? Precisamos de novas informações. We need new information. We need new information. Você poderia me ajudar? O poderia é o verbo can no passado, né? Qual é o passado de can? Lembram? Qual que é o passado de can? Pessoal, estão aí? Could. Isso mesmo, Ana Beatriz, could. We need new information. Você poderia me ajudar? Could you help me? We need new information. Could you help me? Lembra que information é um substantivo incontável em inglês, tá? Em português a gente põe informação no plural, porém em inglês não, tá? We need new information. Could you help me? Mais dinheiro deveria ser gasto em educação. Mais dinheiro. More money. Deveria. Qual que é o modal deveria? Should ser. O verbo to be, né? Should be. Deveria ser gasto. Should be spent on education. More money should be spent on education. Deveria ser gasto on education. Number 3. Meu patrão não é psicólogo. Ele é tanto diretor da empresa quanto economista. Meu patrão. My. Tanto você pode usar o termo employer, quanto você pode usar boss. Ok? Tanto um quanto outro está certo. My employer ou my boss
Ele não é. My employer is not. Ele não é um psicólogo. He's not a psychologist. My employer is not a psychologist. He is both, ele é tanto diretor da empresa quanto economista. Tanto quanto, quer dizer, ele é um ou outro. Então, he is both the director of the company and economist. He is both the director of the company and economist. Number 5. O irmão dele é muito famoso em sua cidade. Além do mais, muito atraente e confiável. His brother is very famous in his town. His brother is very famous. O irmão dele é muito famoso em sua cidade. Então, his brother is very famous in his town. Além do mais, moreover. Além do mais, moreover. Poderia ser besides também. Very attractive and reliable. Very attractive and reliable. Pessoal, na plataforma, a gente tem 2 aulas por dia, certo? De vocês, eu não lembro se é 2 no mesmo dia, mas a gente tem 2 aulas por semana. Na aula da manhã, de quarta-feira de manhã, que é essa de agora, vocês vão me mandar o exercício feito agora, o exercício feito agora pelo Zoom, feito na apostila em sala. Nessa do horário das 10 às 11 da manhã. Não, das 11 ao meio-dia. E no segundo horário, que é aquele horário da tarde, vocês vão me mandar a tarefa.
tá? Eu já vou lá autorizar e marcar o que é para ser feito. A tarefa de hoje será o módulo 29, tá? Mas eu já vou colocar lá certinho, escrever certinho o que é para ser feito. Então, na aula da manhã é o exercício feito em aula. E na aula da tarde é a tarefa do módulo 29. Então, vai ser sempre assim. Na aula da manhã, o exercício feito em sala e na aula da tarde, uma tarefa. Tá? Entendido? Aí eu já vou entrar lá para colocar, tá? Terminando aqui a aula, eu já vou autorizar lá e já descrever o que é para ser feito.